Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jogo, eu sou o Rodrigo Guedes e hoje eu tava desempacotando, desencaixotando as coisas da mudança e tudo mais. Aí eu encontrei o meu antigo dicionário de linguística. E aí eu lembrei de vir aqui falar pra vocês um pouquinho sobre a diferença de linguagem e linguística e algumas coisas, algumas pérolas que eu encontrei aqui nesse dicionário. Dicionário, gente, é uma das coisas mais fantásticas, mais fascinantes que tem, né? Quem que tem o costume de ler dicionário? Quase ninguém tem esse costume. Só que nos dicionários tem tudo que a gente precisa saber para desenvolver a cognição. E o dicionário de linguística é um dicionário sobre a língua em si, mas também traz aspectos da linguagem. E qual que é a diferença da linguística e da linguagem? A linguagem, gente, é o que abrange todas as formas de comunicação. Todo o estudo da comunicação, das formas como uma mensagem atinge determinado receptor, das relações de comunicação, do processo de comunicar-se, de se comunicar com o outro, tudo aquilo que transmite uma mensagem, seja gestual, seja visual, seja a língua em si, o código de língua que você usa, o português, o inglês, o espanhol, seja a língua que você cresceu, que você aprendeu, isso tudo envolve a linguagem. Toda comunicação humana, ela depende da linguagem. Então, existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal não é apenas o vídeo, o filme, a série que você assiste, mas a linguagem não verbal ela abrange, por exemplo, a questão olfativa, a questão dos sentidos. Existe o Brand Sense. O Brand Sense é a área do branding que estuda justamente as sensações, porque todas as sensações comunicam. Um cheiro comunica, o som comunica, o clima comunica, a temperatura da luz dentro do ambiente onde você está comunica. Se você quer que uma pessoa fique pouco tempo no ambiente, coloque uma luz mais clara, uma luz fluorescente, por exemplo, né? Uma luz LED branca. Vai incomodar, vai chegar um ponto que a pessoa vai querer sair ali de dentro. Se você quer um ambiente mais aconchegante, utilize luzes mais amareladas, que traz essa questão do aconchego, traz essa questão do quente. E tudo isso influencia, e tudo são formas de linguagem. Por exemplo, a linguagem por libras é uma linguagem não verbal. A linguagem abrange todas as formas de comunicação. E a linguística diz respeito especificamente à língua. A língua que você fala, que você estuda, que você utiliza para se expressar, não só com palavras, mas também textualmente. E muita gente confunde essas duas coisas. E agora você não vai mais confundir. Então, por exemplo, se você vai estudar letras, seja letras português, letras espanhol, letras em inglês, você vai estudar linguística. Mas dentro da linguística você também vai estudar linguagem. Assim como se você for um diretor de arte, se você for um designer, você vai ter que estudar linguagem. E também a linguística dentro da linguagem. A linguagem abrange a linguística. E olha só que legal, eu estava dando uma olhada aqui em algumas coisas interessantes e tem alguns termos que eu marquei há muitos anos atrás aqui nesse livro. Vê se eu acho aqui. É esse aqui, ó. A relação. Olha só que interessante. Lembra que eu falo muito sobre associação de ideias? Que a associação de ideias é uma das grandes bases, não só da criatividade, do uso da criatividade, mas também para você conseguir transmitir mensagens de comunicação eficiente. Já falei isso em vários jogos. Então, eu anotei aqui há muitos anos atrás a questão da associação sintagma e paradigma. Sintagmática e paradigmático. O eixo sintagmático e o eixo paradigmático. Olha só que interessante, gente. Existem dois tipos de associações. A associação sintagmática e a associação paradigmática. Chama-se associação sintagmática a associação entre duas palavras que estão próximas na cadeia da fala ou da escrita. Então, por exemplo, se eu falo cadeira e você pensa sentar-se, isso é uma relação de associação sintagmática, aquilo que é óbvio. Se utiliza isso muito na comunicação, que você precisa trazer a razão, que você precisa levar a pessoa a pensar de uma maneira lógica. Você usa o eixo sintagmático na comunicação. Cadeira, sentar-se. Mesa, almoçar, jantar. Caminhar, correr. São eixos sintagmáticos, são relações de associação onde a cadeia das coisas que se associam estão próximas. Quando a comunicação utiliza o eixo sintagmático, ela é uma comunicação apolínea, uma comunicação da razão, que traz você para um raciocínio mais lógico para você ter informações. Aí você tem também, além desse, o eixo paradigmático. A associação paradigmática é uma associação entre duas palavras substituíveis no mesmo lugar da cadeia falada. Então, por exemplo, se você fala a palavra mesa e alguém fala cadeira, a cadeira não é a mesa, duas coisas diferentes, mas as duas se completam. Então, uma mesa combina com uma cadeira, embora elas não estejam no mesmo eixo. Então é um eixo paradigmático, ou seja, você quebra um paradigma para você fazer uma associação que te leva a uma compreensão além da compreensão óbvia.
Isso é quando você está utilizando, por exemplo, na comunicação que leva para emoção. Então, por exemplo, você vai fazer uma publicidade para uma empresa aérea, uma companhia aérea. Aí você pega e coloca a imagem de uma criança brincando com um aviãozinho de papel. Né? Ou uma criança, ou um pai pegando a criança pelo braço e girando essa criança para ter aquela sensação de voar, ou brincando com a criança de Superman, ou colocando, né, uma capa na criança e brincando de Superman. E aí você faz uma associação, por exemplo, assim, lembra quando era tão fácil voar na sua imaginação? Agora voar é tão gostoso quanto era, por exemplo. Isso é uma associação paradigmática. Você está associando avião, com uma lembrança da infância de voar na imaginação. Então são duas coisas, né? A criança, por exemplo, que está sendo girada pelo pai, ela não está voando no avião, mas ela está voando no sentido da imaginação dela. Então você está fazendo uma associação distante, mas que faz sentido e que leva a reflexão, que mexe com a tua emoção. Então isso é o eixo paradigmático. Então, gente, isso aqui é um negócio precioso, dicionários. Tenham dicionários em casa. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Dicionário de Linguística, Jean Du Bois e outros, tem vários autores aqui, é da editora Cultrix, eu vou deixar aí a referência na descrição, mas eu utilizei isso aqui de exemplo para trazer para vocês um vislumbre de quão profundo é o estudo da comunicação, da linguagem e da linguística. E se você quer ser um bom comunicador, um bom comunicólogo, um excelente criativo, um excelente mensageiro, você precisa estudar comunicação, você precisa estudar linguagem, você precisa estudar linguística. Então, aquele abraço e até o próximo job.